Oi, eu sou a Dani e esse é o Pantufa de Unicórnio. Hoje é dia de mais uma Arte Imita a Vida, e a obra que a gente escolheu para falar dessa vez é uma obra que de fato foi baseada em várias experiências que a escritora teve. A gente escolheu hoje o livro A Vida Não é Justa, da escritora Andréa Pachá. Ela é juíza no estado do Rio de Janeiro e essa obra foi escrita baseada nos anos de experiência que ela teve conduzindo uma vara de família. Ela escreve esse livro que é composto por várias pequenas crônicas, trazendo como personagens essas pessoas, né, que vão até o Poder Judiciário, que esperam ali uma solução para algum conflito pessoal, ali familiar, desses momentos de ruptura de laços. Então ela tem histórias que contam situações de divórcio, de disputa por guarda, investigação de paternidade, e também tem uns momentos ali em que ela fala um pouco de casamento, porque ela também é juíza de paz. Então ela tem experiência, né, vendo esses dois momentos ali, o casamento, né, o momento em que as pessoas assumem esse compromisso, né, e também os momentos de divórcio, que é quando esses laços afetivos são desfeitos, né, e elas vão colocar fim a essa escolha de vida. A versão que eu tenho aqui é uma versão para o Kindle, que é esse aparelhinho. Então, é uma versão digital, né, que está disponível na Amazon para quem quiser comprar. A gente até vai deixar link aqui embaixo. A Amazon também vende a versão física do livro. E se você quiser comprar por esse link, você também está ajudando o canal a crescer. É um livro que tem uma linguagem bem simples, bem tranquila de ler. São crônicas muito curtas, então é fácil, a leitura vai fluindo com facilidade. Embora seja escrito por uma juíza e fale de situações que aconteceram ali, de acordo com o que ela relata, que aconteceram na vara de família, ou nos casos em que ela celebrou, né, casamentos, experiências que ela viu, não tem uma linguagem rebuscada, não tem linguajar técnico-jurídico, então é uma leitura para todo mundo. Ela escreve de uma forma muito sensível sobre essas histórias, sobre esses dramas, muitas vezes familiares, também com bom humor, tem muitos momentos que você vai rir. Então é muito fácil de se relacionar com esses personagens ali que passam pela vara de família ou que passam pela história da juíza Andréa Pachá. A gente se vê muito e também vê muito facilmente situações pelas quais pessoas que a gente conhece já passaram ali. Porque, embora ela traga histórias que são interessantes, às vezes muito diferentes assim do que a gente está acostumado dos padrões que a gente está acostumado, os sentimentos, as mágoas, os dramas, as traições, as inseguranças, tudo se repete muito na história das pessoas, né? Eu acho que é uma grande virtude da doutora Andréa Pachá é essa sensibilidade que ela tem, de mesmo com muitos anos de experiência, vendo os dramas às vezes se repetirem, os sentimentos que são colocados ali, postos na mesa, né, na frente do judiciário, ela consegue manter uma sensibilidade e um olhar muito empático para essas vidas que são colocadas ali perante ela para que ela tome decisões e defina aquilo que muitas vezes é um dos momentos mais difíceis da vida das pessoas que estão ali, né? Que não conseguem encontrar uma solução para aquele momento ali sozinhas e trazem para o judiciário todo esse conflito, né, para ser resolvido. Um outro aspecto que eu acho muito interessante da juíza é que ela traz casos que são do início da carreira dela e conta de casos que são mais recentes, e ela traz um relato crítico em relação à própria postura que ela assumiu diante dessas situações. Ela às vezes faz referência ao passado, mencionando que ela tinha certos ímpetos, né, certas posturas que hoje ela talvez não repetisse, mostrando que ela foi transformando também a forma que ela entende qual o papel dela ali como julgador, o que está ao alcance dela transformar ou não, e uma maturidade, uma compreensão de que certas coisas não vão estar ao alcance dela, não é um discurso apaixonado, né? Não é uma colocação dela ali para as pessoas que vai ser capaz de realmente influenciar e transformar a realidade. E uma ideia de que são as atitudes, mais do que os nossos discursos, que acabam sendo capazes de trazer uma transformação para o nosso mundo. Esse livro ele também originou uma série de quadros que foram exibidos no Fantástico. A gente também vai deixar o link aqui embaixo, porque eles hoje, em junho de 2019, eles ainda estão disponíveis para serem assistidos e são adaptações de algumas histórias ali que ela conta no livro. Eu acho que é uma obra bastante interessante porque ter contato com todas essas histórias aí cotidianas de anônimos e de pessoas comuns
acaba fazendo a gente repensar um pouco as nossas próprias escolhas, as nossas próprias motivações, os nossos sentimentos, as nossas expectativas em relação aos relacionamentos, sobre os caminhos que a gente escolhe, sobre a finitude, né, da vida, do amor e de que forma que isso nos impacta. Bom, o livro, como eu disse, ele tem várias crônicas, elas são divididas ali em blocos, meio que temáticos, blocos que falam só de situações de divórcio, depois a gente tem uma parte que fala de relações paterno-filiais e retoma um pouco o assunto dos afetos, do casamento, e do fim desses laços afetivos, né? A gente escolheu aqui para falar hoje nesse Arte Imita a Vida uma das crônicas só, que é a crônica de abertura do livro, e o título da crônica É Assim no Final, e ela abre o livro com uma crônica que tem um questionamento e abre a crônica com um questionamento de uma das partes ali envolvida, que pergunta: é só isso? E eu gosto muito dessa crônica porque eu acho que ela simboliza bastante essas dois aspectos que eu acho que se repetem para quase todo mundo nessas situações de fim de relacionamento. Um deles, que inclusive lendo ali o prefácio, é colocado pela própria escritora como sendo meio que uma das motivações para ela escrever o livro, o fato dela se deparar sempre com o despreparo das pessoas para lidar com o fim. E eu acho que isso acontece tanto em relação a fins de relacionamento, como a nossa própria finitude da vida, né? Tudo acaba, né? Tudo tem fim. E, ao mesmo tempo, todo fim é também um recomeço. Mas ainda assim, mesmo sabendo que a nossa única certeza da vida é a morte, e mesmo sabendo que grande parte dos relacionamentos não vão perdurar até que a morte os separe, a gente quase nunca está preparado para esse passo, para esse momento, para essa ruptura. E acaba que muitas vezes é extremamente dolorido para ambos ou para um dos dois lidar com esse momento do divórcio, da separação ou do fim, simplesmente, do amor, né, do relacionamento. E aí a gente tem essa crônica que ela não trata de nenhum drama extraordinário, de alguma situação inusitada, ela só traz pra gente um casal que tá ali para se divorciar, que já acordou a respeito de tudo, que já tá tudo resolvido sobre a situação patrimonial e filhos maiores, e depois de 22 anos de casamento, eles estão ali para se divorciar. E aí, na frente da juíza, ela começa a questionar: é só isso? E aí eles chegam, assinam os papéis e acabou. E aí ela pergunta: mas é só isso? É assim que acaba? É assim que termina? E a juíza ali interage, falando: tá perguntando se ela ficou surpresa por conta da rapidez, né, da agilidade. E aí ela vai contando ali que foram 22 anos de casamento, e aí, mesmo com tudo resolvido, aqueles dois, diante ali da juíza, eles têm a necessidade de falar um pouco sobre aquilo que eles viveram. E aí ela vai relatando de uma forma muito sensível, muito bonita, como os dois começaram a falar sobre coisas e sobre os percalços que eles viveram, sobre histórias do início do relacionamento, histórias engraçadas, dificuldades, e como os dois ali, mesmo com tudo resolvido, diante da juíza, dos advogados, eles deram as mãos e começaram a chorar e simplesmente a falar um pouco da história que eles viveram. Os dois, comovidos e emocionados, precisavam daquele momento, precisavam falar dessa experiência de amor e de tudo que eles viveram nesses 22 anos, né? E aí ela diz que ela ficou só observando ali aquele momento acontecer e os dois rirem, chorarem, falarem um pouco de tudo que eles viveram e não como um saudosismo ou uma falta de aceitação do fim, mas como uma necessidade mesmo de ritualizar aquele final, de ritualizar aquele momento e de finalizar essa experiência, né, profunda de amor que eles viveram. E aí eu acho muito bonita a forma que ela coloca isso. Eu queria ler um trechinho aqui. Ela fala: o casamento acabou, o amor provavelmente também. A tristeza com que experimentavam o luto se espalhava pela sala. Parecia desrespeitoso interrompê-los. E aí ela fala um pouco, né, dessa questão que o ritual do início do casamento ele já nos é posto, né, nos é ensinado, mas a gente não fala sobre o fim, né, sobre como que as coisas acabam e de que forma que a gente pode lidar com isso. Né? Todo relacionamento, quando começa, a gente acredita que vai, e principalmente quando se transforma, né, em uma decisão de casamento, de formar uma família, é algo que é um passo que as pessoas dão acreditando numa durabilidade ali, né? E o fato da gente, às vezes, ter essa crença cega
e até mesmo de não falar sobre a possibilidade do fim, como se fosse uma ofensa, cogitar isso, eu acho que isso pode afastar a gente de uma necessidade de compreender que essa escolha do casamento nunca é uma escolha acabada, né? Ela é diária. A gente se transforma muito ao longo da vida e a gente precisa ir reafirmando essas nossas escolhas no dia a dia, se dedicando, né, àquele relacionamento e também observando se os caminhos que a gente está escolhendo seguir cada um, eles ainda coincidem, né? Se ainda faz sentido aquela escolha, se as pessoas que a gente está se transformando ainda têm interesses em comum, ainda são capazes de fazer um ao outro feliz. E se a gente não pensa que pode acabar, a gente pode cair nessa armadilha de achar que está acabada aquela escolha e pronto, e não prestar atenção nessas minúcias, né? Não prestar atenção em onde que a nossa rotina diária, as nossas escolhas estão nos levando, né? E acabar se distanciando a ponto de ser irremediável, né? Eu gosto muito de uma metáfora que eu não lembro onde que eu li, mas que compara um relacionamento a como se fossem duas pessoas segurando cada uma ponta de um elástico. E se a gente não tem esse cuidado de se observar, de caminhar junto, a gente pode ir se distanciando, e aí fica cada vez mais difícil segurar esse elástico. E é muito raro que um relacionamento acabe com os dois soltando juntos o elástico, né? Geralmente o que acontece é que um vai soltar primeiro e ele vai resbalar no outro e vai machucar e vai doer, mesmo que talvez os dois já estivessem infelizes e que fosse só uma questão de dar esse passo mesmo. Às vezes quem toma a iniciativa acaba magoando demais o outro, porque a gente tem muita dificuldade para lidar com os fins, né? E embora seja um grande clichê falar que todo fim é um recomeço, de fato todo fim é um recomeço. E nesse aspecto, o livro Nessas Crônicas, ele traz algumas histórias que são interessantes, mostrando como tem gente que recomeça muitas vezes, que vive muitas paixões e que se entrega a todas e que em cada uma delas vai acreditar que aquilo ali é para sempre, né? E eu gosto muito dessa primeira crônica também, porque eu acho que ela mostra um amor que acabou, mas que não necessariamente é uma história que não deu certo, sabe? Eu acho que a gente tem esse hábito de usar a expressão de que fulano e ciclana não deram certo, e se referir aos relacionamentos que acabaram como situações que não deram certo. E eu acho que essa é uma ideia um pouco limitada que a gente tem a respeito disso, porque as pessoas vivem coisas muito bonitas, muito verdadeiras, na maioria das vezes, né? Então, por mais que talvez não tenha durado muitos anos, ou que tenha durado muitos anos e tenha chegado ao fim, será que dá pra gente ficar falando que deu certo ou que não deu certo? Deu certo por muito tempo, as pessoas têm filhos, formam famílias, se fazem felizes, vivem coisas incríveis, e às vezes elas simplesmente decidem que não faz mais sentido ali ficarem juntas, que não são mais capazes de fazer um ao outro feliz. Mas isso não significa que não deu certo, né? Deu certo por muito tempo. Eu acho que essa visão de dar certo ou não dar certo, como se só um casamento que durasse até o fim da vida fosse algo que deu certo, é um pouco limitada da nossa parte, né? Tem muito casamento que dura até que a morte os separe, mas que existem pessoas ali infelizes, que sofrem, que... Aí eu acho que talvez sim seja um casamento que dá pra gente dizer que não deu certo, né? Mas quando as pessoas viveram paixões, momentos felizes e experiências que marcam e que mudam a gente para sempre, eu acho que é um pouco limitado da nossa parte pensar sobre esses relacionamentos nessa perspectiva, como se dar certo fosse só durar indefinidamente. Bom, essa é a primeira de muitas outras crônicas que são igualmente tão boas. Tem várias que são muito bem humoradas, engraçadas, tem várias que são bastante emocionantes. Eu gostei muito de ler esse livro, como eu disse, é uma leitura tranquila, rápida, dá pra ler até em um dia se você quiser. E eu gosto muito desse livro porque eu acho que ele faz a gente refletir um pouco sobre a nossa própria precariedade de recursos emocionais para lidar com as nossas frustrações e com algumas adversidades e com as mudanças, né, que são inerentes à vida, né, que se transformam o tempo inteiro, mas ainda assim a gente muitas vezes tem dificuldade para deixar as coisas fluírem, para seguir em frente. Quando se trata do fim do amor, a vida continua sendo injusta e nós seguimos assombrados diante do mistério que segue nos levando à paixão, aos projetos e ao desejo de relacionamentos ideais. Então, esse é A Vida Não É Justa, da Andréa Pachá. Aqui, mais do que nunca, a arte realmente vai imitando a vida. E a gente recomenda muito essa leitura, é muito fácil de se identificar com os sentimentos, os dramas, as expectativas, as frustrações. E também é muito bom para a gente refletir um pouco e também aprender um pouco com esse olhar gentil, empático que a
doutora Andréa Pachá tem sobre essas histórias ali da vida cotidiana, para, quem sabe, trazer um pouco dessa sabedoria, dessa experiência para as nossas relações, para a nossa vida. E aí, se você gostou, dá um like aqui no vídeo pra gente, isso ajuda bastante o canal a crescer. Recomenda o vídeo pros seus amigos e se inscreve aqui no canal. Valeu, tchau! Olhei para a cena como se estivesse observando um milagre da transformação do amor para outra de suas muitas formas. Acostumada com finais felizes de obras de ficção, antevia a possibilidade da retomada daquela relação. Mas não era assim na vida real. Não era, também, o fim do mundo. A vida tem múltiplos caminhos e diversas possibilidades. O ritual do luto era necessário para seguir adiante.